Olá, meus irmãos, tudo bem? Quero te convidar nessa sexta-feira a separar um tempinho para meditar na palavra do Senhor, ter o seu momento de devoção pessoal. Nosso texto hoje é um texto um pouco longo, é Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 36. Todo o capítulo 16 de Êxodo. Então, Êxodo 16, do 1 até o 36. Eu não vou ler o texto aqui, queria sugerir que você desse uma pausa aí no vídeo e lesse na sua casa o texto e depois você retornasse aqui para a gente pensar rapidamente sobre o que esse texto nos propõe nesse dia. O povo de Israel tinha partido, está caminhando no deserto e eles começam a murmurar. De novo, né? Quantas vezes vamos repetir isso aqui? Eles começam a reclamar. Versículo 3 diz assim: os filhos de Israel lhe disseram: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tem tirado para este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Veja que eles distorcem, inclusive, a realidade passada. Eles eram escravos e não senhores no Egito. Eles não tinham fartura no Egito. Apesar de terem o que comer, é verdade, eles não eram senhores que estavam tendo um banquete o tempo todo no Egito. O fato é que eles começam a reclamar. Eles viram que Deus já fez tantas vezes, mas eles continuam reclamando. O coração do homem tem uma tendência à murmuração, a querer ser de fato o dono, o Deus das coisas. Quando eles falam isso aqui, o que eles estão querendo dizer é isso. Nós queríamos ser Deus, para nós dizermos o que vai acontecer agora, como nós vamos fazer. E como não podemos ser Deus, era melhor ter morrido lá no Egito do que estar aqui agora e morrer de fome nesse deserto. Você lembra que o texto anterior estavam reclamando que iriam morrer de sede e Deus providenciou água. Agora estão reclamando que vão morrer de fome porque não tem pão e não tem carne para comer. Deus então promete que vai dar a eles carne e pão, as codornizes e o maná. Nós conhecemos o texto, você leu aí. E o maná caía sobre a terra, eles recolhiam, faziam lá o seu pão, mas aquilo tinha uma ordem específica, cada um tinha que coletar apenas para o próprio dia, e no sétimo dia, no sábado, eles não podiam colher, da sexta-feira podiam colher dobrado para a sexta e para o sábado. Claramente é um milagre aqui, porque aquilo estragava no dia seguinte, mas no sábado não estragava. Era o Senhor preservando e ensinando esse povo. Isso que eu quero chamar a sua atenção aqui. Eles estão tal como uma criança pequena, precisam ser ensinados em todas as coisas, assim como nós também precisamos ser ensinados. Veja que o povo ainda é rebelde, mesmo vendo de novo o milagre do Senhor, porque de fato vem agora o maná e eles colhem, podem comer. Mas o texto diz por duas vezes como eles são rebeldes. Primeiro, porque às vezes eles coletavam para 2 dias e dava bicho no dia seguinte, apesar de Deus ter dito que deviam coletar apenas a porção para um dia. E outros iam no sábado ver se tinha no campo o maná descido sobre a noite e não achavam nada. É difícil ouvir a voz de Deus e segui-la exatamente como ele nos manda, porque o nosso coração quer dar um jeitinho, quer fazer diferente, quer seguir o nosso próprio caminho. Deus vai repreender esse povo, mas o que Deus está fazendo aqui, em primeiro lugar, é ensinar esse povo. Deus está dando para eles um testemunho de quem ele é, o Deus provedor, o Deus que sustenta. E essa mesma lição serve para nós hoje. O texto termina nos dizendo, versículo 35, que os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitada. Enquanto estiveram no deserto, Deus os supriu com o maná, aonde fosse o lugar. Porque eles andaram no deserto em muitos lugares. Aonde fosse, Deus os supriu com o maná. Comeram o maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Até chegarem em Canaã, para entrar em Canaã, eles comeram maná. Quando entraram em Canaã, Deus ali já estavam na terra prometida, e agora eles tinham que plantar, né, e ter o seu próprio alimento. Eles tinham agora condições de plantar e ter o seu próprio alimento. Enquanto caminhavam pelo deserto, obviamente, não havia condição disso. Isso nos faz pensar um pouco, meus irmãos, em primeiro lugar, como é Deus que nos sustenta. É Deus que tem a provisão para nós. O homem tende a querer se enxergar de forma autônoma, como se ele fosse o provedor da sua vida.
E apesar de nos esforçarmos, e apesar de trabalharmos, e apesar de estudarmos, e apesar de, como a gente diz, né, correr atrás do nosso sustento, tudo isso é verdade. Precisamos reconhecer que dependemos do Senhor, dependemos do seu agir, dependemos da sua misericórdia, dependemos da sua benevolência, dependemos da sua graça sobre nós. Se não fosse o Senhor nos dando força, saúde, vida, não tínhamos como fazer nada disso. É o Senhor quem nos sustenta. Mas eu quero que você pense um pouco além disso, porque Jesus, no capítulo 6 de João, vai olhar para essa ocorrência e vai dizer: Deus enviou através de Moisés o maná do céu, o pão do céu. Ele vai dizer: aqui está alguém que é maior do que Moisés. Eu sou o pão da vida. Então veja, o próprio Jesus interpreta esse texto dizendo que o texto nos faz olhar para ele, não um pão que perece no dia seguinte, mas um pão eterno. Não algo que nos alimentamos hoje e amanhã estamos com fome novamente, mas algo que sacia a nossa fome espiritual. Veja que todo homem tem uma fome no interior do seu coração. E ele vai tentar saciar essa fome de alguma maneira. Normalmente com coisas que saciam agora, mas amanhã o deixam famintos novamente. E aqui eu não estou falando de fome física, do alimento físico. Estou falando da fome do coração, de se completar, do vazio que é no coração do homem, que sempre busca algo para completar-se, para preencher esse vazio. Então, muitas vezes, essa fome é a fome de dinheiro. E você está cansado de ver situações como essa. Pessoas que cada vez têm mais dinheiro, cada vez consomem mais, cada vez compram mais coisas e nunca estão satisfeitos. É só a gente observar na televisão, nos noticiários, pessoas que já têm muito dinheiro e continuam sendo corruptos para ganhar mais dinheiro. É uma fome insaciável. Outros vão ter fome de poder, querem sempre dominar sobre os outros. Isso pode ser em qualquer nível, mesmo dentro de casa. Outros vão ter fome pelo status, querem ser sempre aplaudidos, querem ser sempre agraciados com os tapinhas nas costas, querem ser sempre elogiados e por isso vivem numa busca frenética por likes, por curtidas, por aplausos, por aceitação e por elogios. E quantos muitas vezes ficam deprimidos quando isso não acontece, na medida que eles esperam que aconteça. Muitos são famintos por tantas coisas, pelo prazer, pela alegria, pela busca por autorrealização. Eu não sei. São todas fomes que podem ser supridas no momento, mas no dia seguinte, esse pão que os alimentou é insuficiente. Lhes falta algo e a fome volta. Mas Cristo é o pão da vida. Ele nos alimenta de forma definitiva, plena, completa. Ele é o pão eterno que desceu do céu. E quando nos alimentamos dele, nossa fome é suprida. Não para hoje, para sempre. É claro que o texto nos diz que eles deviam coletar todos os dias. Isso mostra como esse pão aqui, ele era ainda pequeno e insuficiente. Cristo não, é o pão suficiente, é o pão completo de Deus. Mas também nos lembra que devemos buscá-lo todos os dias. Nos alimentar dele todos os dias, cada vez um pouquinho mais. E como podemos? Você pode se perguntar, ou você pode me perguntar, como podemos nos alimentar do Senhor todos os dias, sendo ele o pão da vida? Temos a sua palavra. Leiamos, ouçamos a sua voz. Temos o seu Espírito habitando em nós. Demos ouvido ao seu Espírito. Temos um canal direto de ligação com ele. Podemos orar, curvar nossos joelhos, fechar nossos olhos, ou simplesmente elevar o nosso pensamento ao Senhor. E ele nos ouve. Temos diante de nós um banquete. E o banquete não é de coisas materiais. É o banquete da presença, da vontade e da voz do Espírito de Deus, do próprio Cristo que se revela a nós. Nos alimentemos desse pão que traz vida eterna. Um abraço.